que tipo de ações é que existem? Existem dois tipos de ações, as ordinárias e as preferenciais. As ordinárias são as ações comuns, onde uma pessoa compra um título e tem direito a uma parte dos seus dividendos e também tem direito a um voto na Assembleia dessa empresa, cujo título respectivo comprou, não é? As ações preferenciais são um pouco diferentes. As ações preferenciais caracterizam-se por ações que têm preferência na entrega dos dividendos, ou seja, as empresas normalmente todos os anos dão lucros e fazem a divisão dos dividendos pelos acionistas. Os acionistas com ações preferenciais são aqueles que recebem primeiro, logo não têm o risco de não receber os seus dividendos. Outra característica das ações preferenciais é que estes, ao contrário dos outros, não têm direito a votos na mesa da Assembleia. O que são ações? Uma ação é um título de uma empresa, ou seja, é uma pequena percentagem representativa do valor de uma empresa. Imaginando, se uma empresa é dividida em 1000 ações, isso representa, se tiveres uma, é 0,1% do valor da empresa, não é? Cada ação tem o seu valor, umas mais altas e outras mais baixas. Depois tem as suas variações em bolsa. A vantagem de ter ações em bolsa é que as empresas, através desse mecanismo, conseguem arranjar liquidez para se financiar e ter os seus investimentos. E as obrigações? As obrigações são um bocado diferentes das ações. As obrigações são títulos de crédito com uma taxa de juros fixa, ou seja, normalmente o Estado, que é quem mais utiliza as obrigações, emite títulos da dívida pública, por exemplo, a 100 euros, com uma taxa de juros de 5% ao ano. Ao fim desse ano, o Estado é obrigado a pagar às pessoas 105 euros, ou seja, os 100 euros mais os 5% da taxa de juros. Esta é a principal diferença entre ambas. Quais são os tipos de investimento em relação ao tempo? Existem 3 tipos de investimento em relação ao tempo. Os de curto prazo, que são mais utilizados para ações, em que tem de estar constantemente atento aos mercados, às subidas, às descidas, para ter uma valorização significativa, porque as alterações diárias são muito menores do que as alterações num espaço de tempo mais alargado. A médio prazo já não é preciso estar tão atento, basta, por exemplo, haver uma verificação diária. O médio prazo é mais ou menos 6 meses, diria, onde se espera uma maturação relativa das ações, mas onde o estilo do acionista tem de ser diferente. As ações de longo prazo são mais utilizadas, por exemplo, nas obrigações e nesse género de títulos de dívida pública, onde não é preciso uma atenção, é simplesmente uma maneira de fazer rentabilizar o dinheiro de uma forma relativamente fiável. E as suas durações normalmente vão entre 1 ano, 2 anos. Bom dia, doutora Isabel. Bom dia. Antes de mais, queria lhe agradecer a sua disponibilidade e o facto de nos conceder esta entrevista. Em primeiro lugar, nós temos uma pergunta para lhe fazer, que é: o que é que despertou o interesse no mercado bolsista? Olha, em primeiro lugar, muito obrigada também por terem vindo aqui à Bolsa. É um prazer ter-vos aqui e é com muito gosto que eu respondo a estas perguntas, porque entendo que o mercado de capitais é de facto muito relevante para todos os portugueses e portanto, para os jovens em particular, perceberem tão cedo quanto possível como é que ele funciona. O que me atrai no mercado de capitais, na Bolsa, são 3 ou 4 aspectos que de facto são muito motivadores para quem trabalha nesta área. Desde logo, o dinamismo. Não é?
A Bolsa reflete todos os dias, a cada hora, a cada minuto, tudo o que vai acontecendo no mundo. E os mercados estão muito interligados globalmente e, portanto, tudo o que acontece em praticamente todo o mundo, já agora o que aconteceu, por exemplo, no Japão, reflete-se em todas as bolsas. Portanto, isso obriga-nos, pessoalmente, a termos que acompanhar e estar muito informados sobre tudo o que vai acontecendo. Depois é muito diversificado, porque nós não temos que saber só do nosso negócio de bolsa, mas temos que tentar perceber como é que, por exemplo, funcionam os negócios das empresas cotadas, e temos empresas cotadas nos mais diversificados setores de atividade. Temos que perceber um pouco do mundo financeiro também, porque temos os nossos clientes operadores de mercado, que são bancos, são sociedades corretoras, temos os investidores institucionais, os investidores individuais, portanto temos que perceber também como é que eles funcionam, o que é que os motiva, o que é que lhes interessa. Depois, a Bolsa tem uma outra característica muito importante, que é a ética e a transparência. Portanto, é um mercado, pelas características que tem, pelos participantes que nela estão envolvidos, que tem uma grande preocupação, né, em ser transparente, em ser eficiente e em cumprir um conjunto de normas, no fundo, que garantem que todos os participantes atuam da mesma forma do mercado, que não há participantes privilegiados, digamos assim, e, portanto, essa parte também é extremamente interessante. Eu diria que estas são as características mais interessantes do funcionamento da Bolsa. E como é que entrou para este mundo da Bolsa? Já nos disse qual foi o seu interesse, mas como é que decidiu entrar para este mundo? Como é que surgiu a minha ligação ao mundo financeiro, entre aspas, já vem de várias outras funções que eu tive ao longo da minha carreira, nomeadamente já colaborei com o regulador do mercado, que vamos falar, não é, mais adiante, a CMVM, durante vários anos. Trabalhei também no Instituto de Gestão do Crédito Público, que tem a ver com a emissão da dívida pública, o financiamento do Estado, que é outra vertente do mercado de capitais. E depois surgiu esta oportunidade, havia aqui a necessidade de preencher esta função e surgiu o convite para vir aqui para a Bolsa. E como é que eu seu dia aqui na Bolsa? É estressante? Os meus dias estão, obviamente, bastante preenchidos. Isto é a função que eu tenho, que é desenvolver o mercado, implica, por um lado, tentar captar mais empresas, né, para se cotarem em Bolsa, e, por outro lado, tentar captar mais investidores e mais intermediários que, no fundo, também nos tragam esses investidores. E, portanto, uma grande parte dos meus dias é passado em ações de promoção, sejam individuais, reuniões individuais com empresas cotadas ou empresas que se pretendem cotar na Bolsa, mas também com investidores, sejam investidores institucionais, os fundos de investimento, os fundos de pensões, os fundos de capitalização, portanto empresas seguradoras, como também investidores individuais, muitas vezes numa lógica de ações coletivas, portanto workshops, fóruns de poupança, fóruns de investimento, e até em ações mais dirigidas a uma população mais jovem, como por exemplo o Global Investment Challenge, que é um simulador de bolsa, um simulador de bolsa onde normalmente muitos estudantes participam e, portanto, que eu também aqui dou um grande contributo para a sua organização e realização, e outras iniciativas deste género. Portanto, é uma atividade muito diversificada e também com algum stress, naturalmente. E agora uma mais complicada, como é que consegue descrever este mundo da Bolsa numa só palavra? Eu diria que a Bolsa tem uma característica muito interessante, que é a eficiência deste mercado. Eu diria que é aquilo que talvez caracterize melhor este mercado face a outros mercados de outro tipo de ativos. Porquê? Porque as bolsas são, hoje em dia, praticamente eletrónicas, portanto, e essa característica faz com que a eficiência, a rapidez das transações seja muito grande. E, portanto, e por outro lado tem algum grau de concentração e uma grande atenção por parte de muitas entidades e de muitas pessoas, o que faz com que a informação
dos acontecimentos que vão sendo gerados no dia a dia, afluam à Bolsa com muita rapidez e muita eficiência. E, portanto, esta capacidade, não é, de ir digerindo aquilo que vai acontecendo e transportando isso para os preços de mercado é talvez a característica mais relevante dos mercados bolsistas. Como estava a falar um bocado das empresas cotadas em Bolsa, eu gostava de saber quais é que são as vantagens ou desvantagens de uma empresa estar cotada na Bolsa? Muito bem. A Bolsa é, antes de mais, para as empresas, e é isso que as atrai, na maior parte dos casos, em primeiro lugar, um mecanismo de obtenção de financiamento. Isto é, as empresas colocam as ações na Bolsa porque existem investidores, sejam pessoas individuais, como nós, não é, que têm poupanças e que resolvem aplicar essas poupanças em ações, sejam investidores mais institucionais, como eu já referi, os fundos de investimento, os fundos de pensões, que no fundo investem as poupanças das pessoas de uma forma organizada e profissional em carteiras, em conjuntos de ações que eles selecionam de acordo com a sua política de investimento. E, portanto, a Bolsa dá às empresas uma possibilidade adicional de se financiarem, de aumentarem o seu capital social, que não apenas o capital que elas podem obter através dos seus empresários originais ou dos seus familiares, ou até indo buscar capital a alguns amigos ou a alguns clientes ou fornecedores. Portanto, abre-lhes as possibilidades de obtenção de capital. Capital social, mas também instrumentos de dívida. A Bolsa também tem obrigações, não é? Aquilo que se chamam obrigações, que são instrumentos de dívida cotados, que são outra forma de financiamento. No caso das empresas portuguesas, este aspecto é extremamente relevante. Porquê? Porque tradicionalmente, e comparando com outros países, as empresas portuguesas não recorrem ao mercado de capitais, portanto ao financiamento através de Bolsa, com a mesma intensidade que acontece noutros mercados. E, portanto, recorrem muito mais, por exemplo, quando precisam de se financiar, a um empréstimo bancário. Acontece que os empréstimos, sejam bancários ou de outra natureza, têm um nível de exigência, de risco, para a empresa mais elevado que um instrumento de capital. Porquê? Porque os empréstimos têm um prazo definido de pagamento e têm que pagar um juro também nesses períodos que estão definidos para o efeito. O capital também tem que ser remunerado, porque os acionistas não põem dinheiro nas empresas se não tiverem uma expectativa de ter rendimento, mas tem mais flexibilidade. Quer dizer, se a empresa num determinado ano tiver alguma dificuldade, não paga dividendos aos acionistas e os acionistas, enfim, têm que acomodar essa situação. Portanto, são instrumentos diferentes. Portanto, nesse sentido, a Bolsa é essencialmente um mecanismo de obtenção e diversificação do capital. Mas também tem outras vantagens interessantes, que é, por exemplo, a visibilidade, a promoção. As empresas que estão cotadas em Bolsa têm muito mais visibilidade neste sentido, quer dizer, são seguidas por muito mais instituições e pessoas que vão acompanhando o que é que acontece nessas empresas, desde logo os analistas do mercado, não é, que fazem os relatórios de evolução e de acompanhamento da situação da empresa, os próprios bancos, corretores que compram e vendem as ações dessas empresas todos os dias, os investidores que investiram e, portanto, que vão acompanhando o que vai acontecendo, a entidade reguladora, a CMVM, a Bolsa. Depois, como há todo este interesse, a própria comunicação social também tem muito mais interesse por estas empresas, porventura, do que tem pelas empresas que não estão cotadas. Quais são os indicadores do mercado bolsista português? Digamos que o principal indicador do mercado nacional é o índice PSI 20. O índice PSI 20 é um cabaz de ações, é um conjunto de ações, que são as 20 ações que mais transacionam diariamente na Bolsa Portuguesa. E, portanto, o que nós fazemos é calcular a média da variação das cotações dessas 20 ações e, portanto, acompanhar a evolução do índice permite-nos ver como é que o mercado, globalmente, não é, em termos gerais, está a evoluir. Portanto, quando o índice sobe, é porque a média daquelas 20 ações subiu. Não quer dizer que uma ou outra não tenha descido, porventura, mas em média subiram, e quando o índice desce, quer dizer que
a média daquelas ações desceu e, portanto, isso permite-nos ir acompanhando a evolução. Por trás daquelas cotações está a procura e a oferta, mas o preço vai refletindo a cada momento as tais expectativas futuras quanto à rendibilidade das empresas que estão cotadas, não é? Das ações que compõem o índice. E, portanto, o índice é um indicador muito interessante porque nos permite não só acompanhar a evolução das empresas, as principais empresas do mercado português, mas também é um indicador económico muito interessante. Porquê? Porque, como eu já vos referi, as bolsas são mercados muito eficientes, neste sentido, que é, transportam para os preços de mercado muito rapidamente a informação sobre o que vai acontecendo. O que vai acontecendo no mundo, o que vai acontecendo nos países, o que vai acontecendo nas regiões, as políticas dos governos, dos bancos centrais, e, portanto, como isso vai acontecendo de uma forma muito eficiente, as cotações representam sempre a cada momento uma expectativa sobre o que vai acontecer. E, portanto, por vezes, e muitas vezes, antecipam até aquilo que acontece na economia real. Eu vou-vos dar um exemplo concreto. Se a bolsa estiver a subir, por exemplo, durante um período de tempo, nós temos a percepção que a produção, o PIB, não é? O produto nacional, o emprego e outros indicadores da atividade económica, provavelmente no horizonte de 6 meses a 1 ano, vão também melhorar. Quando as bolsas começam a descer sustentadamente durante alguns meses, então isso normalmente é um indicador, pode não acontecer, não é? Há sempre exceções, mas normalmente é um indicador de que daí a 6 meses, 1 ano, a economia, o produto, o emprego e outros indicadores da atividade económica podem vir a deteriorar-se. Portanto, dá-nos um indicador, o que nós chamamos um indicador avançado, quer dizer, que permite antecipar de alguma maneira, e normalmente, o que vai acontecer na atividade económica real, num horizonte de 6 meses a 1 ano, normalmente. Portanto, também é muito interessante esse ponto de vista. E desses indicadores, qual considera mais importante? Este é um indicador que nos permite acompanhar o mercado globalmente. Depois, todos os outros indicadores dependem, em parte, do nosso interesse ou do interesse de cada investidor. Vamos lá ver. Além do índice PSI 20, nós depois temos índices setoriais, quer dizer, temos índices que acompanham, por exemplo, o setor das comunicações, ou o setor da construção, ou o setor dos serviços, ou o setor financeiro. Portanto, mediante o interesse dos investidores, eles podem acompanhar determinados setores de atividade que lhes interessem mais. Isto por um lado. Depois temos também índices que refletem, por exemplo, as empresas que pagam mais dividendos versus outras empresas, não é? Que não têm uma política de dividendos tão ativa ou tão intensa. Portanto, empresas que normalmente pagam mais dividendos. Portanto, é um índice também do mercado português, das empresas que pagam mais dividendos. Portanto, isto quanto a índices de bolsa. Depois, há outros indicadores muito importantes para quem faz investimentos em bolsa, são os indicadores das empresas em que nós investimos, nós, em que os investidores investem. Quer dizer, se eu compro ações de uma determinada empresa, eu devo acompanhar, não é, a saúde financeira da empresa, económica, e, portanto, eu devo acompanhar as vendas, eu devo acompanhar as margens que a empresa tem, eu devo acompanhar a estrutura de financiamento para saber se a empresa está mais endividada ou menos endividada e, portanto, se tem mais risco financeiro ou menos risco financeiro. Eu devo acompanhar a rendibilidade do capital investido, quer dizer, qual é o lucro que a empresa gera versus o capital que está investido nessa empresa. Portanto, há alguns indicadores que são de natureza empresarial que devem ser acompanhados. Depois há indicadores de natureza macroeconómica e que também são muito relevantes, não é? Nós sabemos que, atualmente, por exemplo, é muito importante acompanhar o déficit do orçamento do Estado, a dívida pública, é importante acompanhar a inflação, é importante acompanhar, naturalmente, o produto, não é? Aquilo que se vai produzindo em cada momento, o emprego, as taxas de desemprego. Portanto, todos estes indicadores de natureza mais macroeconómica também têm influência e também refletem aquilo que é a atividade empresarial e, portanto, dão informação importante aos investidores sobre como é que estas empresas vão evoluir no futuro e qual é a rendibilidade esperada. Portanto, lembrem-se que
O objetivo é sempre eu como investidor, ter uma opinião sobre como é que aquela empresa, como é que aquela ação vai evoluir. E, portanto, eu tenho que acompanhar indicadores de atividade, seja macroeconómica, seja setorial, seja empresarial, seja do mercado, através dos índices, que me permitam ajudar a formar uma opinião mais consistente, mais fundamentada, de como é que cada empresa, cada ação vai evoluir previsivelmente no futuro, no horizonte que me interessa, não é? E nós temos investidores com um horizonte de investimento mais alargado e temos investidores com um horizonte de investimento mais curto. E, portanto, isso também altera o tipo de indicadores para os quais os investidores devem olhar, digamos assim. Como é que são escolhidas as empresas que fazem parte do PSI 20? Do PSI 20, muito bem. Primeiro, eu ainda não vos disse, mas PSI, vocês sabem o que é que significa? Portuguese Stock Index. PSI 20, Portuguese Stock Index, portanto, é o índice português das 20 ações que mais transacionam. Portanto, em cada ano, mais ou menos também por esta altura, tivemos a fazê-lo agora no mês de março, nós vamos ver as ações todas que estão cotadas na Bolsa Portuguesa e vamos ver quais foram aquelas que, entre janeiro do ano 2010 e janeiro do ano 2011, mais transacionaram, mais volume fizeram durante o ano. Está bem? E são essas 20 que são selecionadas para o PSI 20. É apenas este critério, é muito simples. É um critério de transações no mercado. Mas é em número de ações ou é em mesmo valor? Em valor transacionado. Em valor transacionado, portanto. E, portanto, anualmente fazemos esta revisão. E anualmente acontece, uma empresa ou outra sai do mercado e outra empresa entra no mercado. E é esta a forma de escolhermos as ações do PSI 20. Como vê o papel da CMVM no funcionamento da Bolsa? A CMVM, que é a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, é a entidade que regula e supervisiona o mercado. E aqui vamos, novamente, ligar-nos a um princípio económico fundamental, que é o princípio do funcionamento eficiente dos mercados. Os mercados, em geral, não é? Funcionam bem quando deixados a funcionar livremente, mas, por vezes, têm as chamadas ineficiências. As ineficiências que depois prejudicam a forma como o mercado funciona, prejudicam o preço a que os ativos são transacionados e podem gerar, inclusive, situações de injustiça, não é? Em relação a alguns investidores que podem ser, digamos, prejudicados com algumas situações. Portanto, o papel da CMVM é fundamental, o papel dos reguladores é fundamental para garantir que o mercado funciona de forma eficiente e que todos os participantes atuam de forma ética, de forma eficiente, de forma organizada, não é? Dentro deste mercado. Vou-vos dar um exemplo concreto muito importante. Para que eu, investidor, seja capaz de comprar e vender a um preço razoável, é preciso que haja informação disponível. Portanto, é preciso que as empresas que estão cotadas disponibilizem informação sobre o seu negócio, sobre a sua situação económica ou financeira, sobre as perspectivas de evolução e outras informações de atividades que elas vão desenvolvendo, compra de outras empresas, etc., permanentemente ao mercado. Ora, a entidade reguladora, uma das funções que tem é garantir e controlar que as empresas fazem esta função e fazem esta função de forma, lá está, continuada, regular e com a profundidade necessária para que os investidores possam fazer os seus investimentos de uma forma informada. Agora um bocado sobre a Bolsa de Lisboa. Qual é que é o volume de transações da Bolsa de Lisboa num dia, em média? Em média, o volume de transações ronda os 200 milhões de euros. Portanto, transacionam 200 milhões de euros todos os dias, às vezes um pouco menos, 170, 180, às vezes um pouco mais. Por exemplo, ontem na sexta-feira, transacionaram-se perto de 230 milhões de euros e isto corresponde sensivelmente a 20 mil negócios por dia. Portanto, 20 mil negócios quer dizer 20 mil compras, naturalmente vendas, não é? 20 mil
lotes de ações que passam, não é, digamos assim, de um comprador para um vendedor, ou de um vendedor para um comprador. Que dicas ou conselhos é que me podia dar? Exatamente. Olha, o primeiro conselho é logo este, não é? É dizer assim, quer fazer um investimento através da sua própria decisão, não é? E da sua própria escolha, ou prefere prefere aplicar essa sua poupança numa carteira profissional e deixar que outros profissionais giram esse seu investimento? Essa é, desde logo, uma pergunta que um investidor se deve pôr a si próprio. Sendo que a resposta passa exatamente por isto que eu acabei de dizer. Se eu tenho tempo, se eu tenho aptidão, se eu tenho interesse, não é? Porque há pessoas que têm mais interesse por este mundo do investimento e pessoas que não têm. Não têm a poupança, querem aplicá-la, mas depois não têm muito interesse no dia-a-dia em andar a investigar se as empresas estão bem, se estão mal, se os negócios estão a correr bem, se a economia está positiva ou está negativa. E, portanto, interesse, tempo, recursos para fazê-lo sozinho, ou se é melhor, não é, pegar nessa aplicação e fazê-la de uma forma profissional. Qual é que é a sua perspectiva para o próximo ano do desempenho da Bolsa Portuguesa? Vamos lá ver, eu não tenho nenhuma bola de cristal, não é? Eu expliquei-vos logo no início da entrevista que os mercados são muito eficientes, o que significa que em cada momento incorporam toda a informação que existe sobre as expectativas futuras. Portanto, quando eu, num determinado momento, estou a ver a cotação de uma ação, ou estou a olhar para o índice PSI20, eu sei que naquele momento, aquela cotação, aquele índice está a refletir, em geral, aquilo que já são as expectativas do que vai acontecer com a informação que nós temos neste momento. E, portanto, aqueles preços só se vão alterar, em geral, quando aparece nova informação. E a nova informação é aquela que nós, por natureza, não conseguimos antecipar, não é? Portanto, por outro lado, quando nós olhamos para a evolução do índice PSI20 nos últimos 3 meses, verificamos que esta evolução foi positiva. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, se historicamente se repetir aquilo que aconteceu no passado, quando os índices crescem, digamos assim, ou vão evoluindo positivamente ao longo de vários meses, provavelmente estão a antecipar alguma melhoria para o futuro. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que o índice PSI20 caiu no ano 2010 cerca de 10%, antecipando uma queda da atividade económica no ano 2011, e portanto provavelmente nós vamos ter um ano 2011 que, em termos de crescimento económico, emprego e outras variáveis, vai ser menos positivo do que foi o ano 2010. Portanto, vamos ter piores condições económicas em 2011 do que em 2010, e o índice em 2010, de alguma maneira, antecipou essa realidade. O que está a acontecer em 2011, nestes primeiros 3 meses, em que o índice já subiu cerca de 4%, provavelmente é uma antecipação, não é? É uma antecipação de que o 2012 poderá ser um bocadinho melhor que o 2011, não é? Mas tudo vai depender, de, efetivamente, se estas previsões que nós neste momento conseguimos fazer com a informação que temos se materializarem ou não, e há muitas incertezas, como vocês sabem, que vão acompanhando as notícias, há muitas incertezas sobre o que é que vai acontecer nos próximos 2 ou 3 anos em Portugal. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada eu por terem cá estado também, foi um prazer. Obrigado. Ganhe dinheiro facilmente. Mercado bolsista.